somente esses parâmetros, né? No caso de largura e comprimento. Mas eu quero também editar ele para adicionar. A próxima etapa é fechar esses vãos. Aí tu me pergunta, como assim fechar os vãos? A gente já não abriu os vãos, por que a gente vai fechar agora eles? Porque o que a gente tem é uma abertura completa e a gente não quer isso, a gente precisa dos fechamentos superiores das portas e das janelas. Nesse caso aqui, só as janelas, né? Aqui eu vou ter um janelão e aqui um balancinho. Eu vou começar mostrando aqui da janela, tá? Eu vou deixar ela numa altura de 2,10, mas para isso eu vou precisar converter esse meu objeto novamente. Aqui eu tenho a pilha de modificadores, tá? Se eu voltar aqui no Editable Spline, eu vou poder editar linha. Aqui, se eu voltar aqui no Extrude, eu posso voltar a editar a altura do meu extrude. E agora eu vou adicionar um novo modificador. Aqui no Modify List, eu vou vir e digitar ED. E ele vai me levar até o Edit Poly, tá? Se eu fizer isso aqui pela lista de modificadores, ele vai adicionar um novo modificador na minha pilha. Agora eu posso também, da mesma forma que eu converti no início para Editable Spline, eu posso, com o objeto selecionado, clicar com o botão direito, vir aqui em Convert to Editable Poly. A diferença do processo é, aplicando o modificador, você pode em algum momento deletar esse modificador e voltar para aquela etapa de Extrude e Editable Spline. Convertendo para um Editable Poly, você perde aquelas alterações que tinha abaixo. Eu vou fazer como vocês fariam provavelmente e vou aplicar o modificador Editable Poly. A partir daqui, a gente vai ter mais modos de modificação para nossa malha, de acordo com 5 modos de seleção. Aqui na Editable Spline a gente tinha 3, Vertex, segmentos e splines. Como isso aqui é uma malha 3D, a gente vai ter 5, que são os vértices, as edges, as bordas, os polygons e os elementos. Os elementos, eles vão ser grupos separados de malha. Os polygons vão ser faces. As bordas só estão ativadas quando você tem, por exemplo, deixa eu voltar aqui em Polygon. Vou deletar essa face de cima. Eu abri aqui em cima, tá? Eu vou vir aqui em borda e vou dar Ctrl A. Ele vai selecionar para mim essa borda porque ela está aberta. Mas, normalmente, não deveria haver bordas abertas. Aqui em Edge vai ser cada linha que compõe o seu modelo. Eu vou botar aqui, ativar a visão de para me ver as edges também no F4. Aí eu consigo ver tanto a forma quanto a linha. Se eu clicar F4 de novo, eu vejo só a forma. Posso alterar essa visão aqui no F4. Eu vou deixar aqui em cima um vídeo explicando sobre esses modos de visualização. Eu vou ativar o F4. E aqui vocês podem ver cada linha do modelo. E eu posso selecionar cada uma dessas linhas através do Edge. E aqui, por último, a gente tem os vértices, tá? Da mesma forma do outro, são os pontos que formam os cantos da sua malha 3D. Para trocar entre esses modos de seleções, você pode clicar no teclado. 1 para vértex, 2 para edge, 3 para borda, 4 para polygon e 5 para elements. Dada a explicação mais simples sobre o Edit Poly, o primeiro vão que eu quero fechar é o janelão, esse aqui, do outro lado que tem 2 metros. Vou voltar para a vista de topo, tá? Tecla de atalho T. E o que eu quero é criar aqui um elemento entre essa face aqui, vou voltar aqui em Polygon. Eu quero criar um elemento entre essa face aqui e essa face aqui. Para você orbitar desse jeito o modelo, você segura o Alt e você com o scroll do mouse, você segura e arrasta para um lado, para cima ou para baixo. Dependendo para onde você quer orbitar, você pode segurar e arrastar. Mas uma forma mais fácil de selecionar essas faces é através da vista topo. Eu vou selecionar essa opção, vou marcar ela
Window Crossing, tá? Eu quero que ela fique assim azul. Essa opção, ela vai fazer com que as suas seleções, essa caixinha aqui, ela é uma caixa de seleção e com essa opção marcada, você vai selecionar só o que tiver dentro da caixa de seleção. Se eu fizer uma seleção em toda essa parte da parede, parte de cima, e ela passar somente um pouco aqui na parte de baixo, ela vai ignorar a parte de baixo e pegar somente a parte de cima, porque a parte de cima era a única que estava completamente dentro da caixinha que eu criei. Dessa mesma forma, eu vou usar esse pensamento para selecionar essas faces aqui de dentro. Eu sei que elas existem, porque é 3D, eu só estou vendo de cima, e não consigo ver exatamente o que eu estou selecionando. Mas eu vou aqui botar uma caixa de seleção com toda essa face aqui contida dentro da caixa. Vou segurar o Ctrl, fazer a mesma coisa em cima. Se eu orbitar aqui, segurar o Alt e mover o scroll do mouse, clicar no scroll e mover o mouse, vocês podem ver que está selecionado aqui a minha face interna, tá, do vão. Para mim criar esse fechamento na altura de 2,10, eu vou ter que criar uma linha, um corte nessa face. Eu posso fazer isso vindo aqui no painel de modificação, tá, do Edit Poly, e vou procurar pela opção Slice Plane. Vou ativar o Slice Plane. Ele vai criar esse retângulo aqui. É como se fosse uma faca, tá? Onde ele tiver, ele vai criar um corte. Ó, eu vou subir ele aqui no Z. E se vocês verem aqui, ele tá criando uma linha. Porém, essa linha ainda não está cortada. Ele tá só te mostrando a altura em que ela tá. Eu vou dar Ctrl Z para ele voltar pro 0. Ele sempre aparece no 0 a primeira vez, tá? Bem aqui, ó. Eu quero esse corte a 2,10. Eu vou vir aqui na ferramenta Mover, vou clicar com o botão direito. Ele vai abrir essa opção aqui, que é o Move Type In. Você vai, aqui nessa janela, você digita os valores que você quer mover. Para mover ele para cima, eu vou usar o eixo Z, porque eu estou numa vista 3D. Então, aqui eu vou usar o eixo Z para mover para cima. Se eu tivesse numa vista de frente, cliquei o F aqui para ir para frente. Vou botar o F3 para vocês verem a face aqui selecionada. Eu ia ter que usar o eixo Y para subir. Então, dependendo da vista que você tiver, você vai usar o eixo Z ou o eixo Y. Eu vou fazer aqui em perspectiva. Vou zerar aqui o eixo Z, clicando com o botão direito na setinha. Mas aqui eu vou botar, então, os 2,10. Enter. E a minha faca vai estar na altura que eu preciso, no caso é 2,10. Você volta aqui, abaixo do Slice Plane, para poder cortar. Você clica em Slice. Clicada uma vez, você já vai ter o corte, vai estar fixo aqui o corte que você fez. E eu não preciso de mais nenhum. Então, eu vou vir aqui, desselecionar o Slice Plane, ele vai sumir e eu vou poder voltar a editar essas faces aqui. Como eu já tenho esses cortes, vou botar aqui no F3, vou clicar F3 para voltar à vista de volume. E eu tenho agora uma face aqui em cima, um polígono aqui em cima e um polígono aqui embaixo, dos dois lados. Esse polígono de baixo, ele vai continuar vazado, mas o de cima, ele vai ser fechado para ser a parte de cima do vão. Então, eu vou selecionar essas duas faces de cima. Vim aqui de novo na lista de modificadores. Em Edit Polygons, eu vou clicar em Bridge. O Bridge ele vai unir essas faces como um volume. Agora, eu vou querer que vocês façam a parte do balancinho. Da mesma forma, selecionando somente a face interna, tá? Vocês vão ter que selecionar somente esses dois aqui. Só que diferente dessa janela, você vai ter um corte embaixo e um corte em cima. Porque você não vai fechar só em cima, você vai fechar embaixo também. Então, eu vou dar aqui os valores para vocês, que vocês vão digitar na hora do slice. Vocês pausem o vídeo e tentem fazer. As alturas são do chão até a abertura da janela 180 centímetros, onde
as esquadrias vão ser encaixadas 60 centímetros. Então, eu vou fazer um corte de 0 a 180 e de 180, aí eu vou clicar Slice, né, no 180 para cortar. E eu vou subir de novo 60 e clicar Slice de novo. E eu quero que vocês façam. Vou dar o tempo. Já fizeram? Então tá, vou mostrar agora para vocês. Eu vou selecionar, né, a minha face através do top, como eu fiz, com o crossing marcado. Vou criar a caixa de seleção aqui, seguro o Ctrl, caixa de seleção aqui. As duas estão marcadas, ok. Vou procurar aqui o Slice Plane. Achei o Slice Plane. Vou clicar nele. Ele ficou azul. Apareceu aqui a minha faca. Só que ela já tá na altura que eu deixei aqui, que era 210. Eu vou vir aqui embaixo no Z, zerar ele. Vou vir aqui no eixo Z, porque eu quero subir e eu tô numa perspectiva. No eixo Z eu vou botar aqui 180. Vou clicar em Slice. Vou clicar aqui de novo e botar 60. E vou Slice de novo. Desmarco o Slice Plane. E agora eu vou manter selecionado somente as faces que eu quero fechar. Então, eu vou selecionar aqui em cima. Vou virar com o Alt e o scroll do mouse selecionados. Eu vou orbitar aqui. Orbitar. E com o Ctrl vou selecionar a outra face. Com essas duas faces selecionadas, eu vou vir aqui no modificador, Bridge, e vou fechar ambas as faces. Aqui embaixo vai acontecer da mesma forma, mas você não precisa fazer um por um. Você pode selecionar as 4 faces que vão ser fechadas, dar Bridge em ambas. E aqui a gente vai ter os nossos vãos fechados. Para desselecionar esses volumes, você clica fora do modelo. Ou você pode também vir aqui em cima e desmarcar a opção Polygon. E aqui a gente tem nossas paredes já com os vãos fechados. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês tiveram algum problema na hora de executar a construção dessa parede, comentem aqui embaixo no vídeo, que eu vou responder. No próximo vídeo a gente vai fazer o piso, o forro e a cobertura desse ambiente. Sugiro que vocês treinem, tá? Essa etapa de paredes, façam umas 2 vezes, até fixar os passos. A gente vai fazer muitos outros vídeos de construção juntos, mas inicialmente eu quero que vocês repassem isso na cabeça, porque nos próximos eu não vou dar tantos detalhes assim da fase de construção, porque eu já espero que vocês saibam isso dos anteriores. Então, até o próximo vídeo.